Vamos abrir a palavra de Deus novamente no livro de Ruth, capítulo 4. Um livro que nós estamos expondo. Estamos chegando ao final deste pequeno livro. Ruth, capítulo 4. A leitura vai ser do verso 1 até o verso 12. E nos próximos domingos, nós estaremos então concluindo a exposição deste livro tão precioso nas Escrituras e tão atual, tanto para a igreja, para as famílias. Vamos fazer a leitura alternada destes 12 versos. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: Ô fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para venda. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também tomarás da mão de Ruth, a Moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Este era, outrora, o costume em Israel quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava o negócio em Israel. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ade-te valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, agora a gente ora pedindo a iluminação do Teu Espírito, porque sem a iluminação do mesmo, nós vamos abordar apenas uma história real de muitos séculos atrás, e é bem provável que ficaremos apenas nisso. Mas a gente pede iluminação não só para entendermos a história, mas tirarmos lições para os nossos dias. E não só tirarmos lições para os nossos dias, procurarmos aplicar em nossas vidas. Então a gente carece, depende do Teu Espírito. E é nessa disposição que nós nos colocamos nesse momento.
em nome de Jesus. Amém. O capítulo 3 deste livro termina com um conselho ou com uma palavra da sogra de Ruth, ou seja, de Noemi, dizendo para Noemi: Noemi, espera, porque Boaz, ele não descansará enquanto não resolver este caso ainda hoje. Que caso Noemi estava se referindo para a sua nora Ruth? A respeito do resgate que Boaz estava empenhado de fazer. Lembrando sempre que Boaz é uma figura do Senhor Jesus Cristo, que nos resgata e que resgata, ou seja, a sua igreja. Entramos então no capítulo 4 agora deste livro, e nós vamos perceber um cenário completamente diferente do capítulo 1. O capítulo 1 deste livro nos mostra um cenário de fome, e mais do que isso, nos mostra um cenário de 3 funerais, pai e 2 filhos. Certamente, olhando pela ótica e pela a visão humana, a morte desses 2 filhos de forma prematura, possivelmente recém-casados com mulheres moabitas. O capítulo 4 começa com uma esperança, mais precisamente começa, podemos dizer, com um casamento, com Boaz conseguindo assumir então Ruth, comprar as terras de Noemi e também da sua nora, e mais do que isso, mais na frente nós vamos ver um pedido de casamento. E chegando já quase no finalzinho desse livro, nós vamos perceber algo também muito lindo, o nascimento de um filho. Então há um contraste muito grande do capítulo 1 para este último capítulo. Aqui já vai uma lição para a minha vida, para as nossas vidas. Quando nós olhamos essa narrativa, esta história, com H e H maiúsculo, uma história real, nós vemos que essa história termina com um final feliz. Não tem como olhar com outros olhos. Para uma história que começa triste, com 3 mortes, e terminar com um casamento e um filho, é dizer que está terminando com um final feliz. Mas nós sabemos que na história das nossas vidas, de pessoas que nós conhecemos, nem sempre a história da nossa vida pode ser que termine com um final feliz. Eu falo dentro dessa esfera temporal que nós vivemos. Porque nós vivemos num mundo caído, do qual a própria terra geme, e nós também somos pecadores. Mesmo que, tendo sido alcançados pela graça, lutamos com este velho homem. Mas o que eu quero dizer com estas palavras de introdução? É que a nossa vida possa terminar de final feliz ou não. O nosso Deus está no controle do futuro das nossas vidas. E nisso a gente pode descansar. Assim como Deus foi o Deus que conduziu toda a história da vida de Ruth, a história da vida de Boaz e a história de Noemi, este é o mesmo Deus que conduz a nossa história. Então, o que eu quero dizer, resumindo, essa palavra introdutória, não devemos temer o nosso futuro, porque as nossas vidas, elas estão nas mãos daquele que governa todas as coisas. Daquele que governa todas as coisas. Vamos então olhar para estes 12 versos e tirarmos algumas lições importantes para as nossas vidas. Pois bem, Boaz cumpre a palavra dele para Ruth. E ele não descansa, de fato, enquanto não conseguir resolver o resgate de Ruth. Mais do que isso, nós vamos perceber claramente que o coração de Boaz estava envolvido. Não era somente dar dignidade a uma viúva, não era somente dar dignidade, na verdade, a 2 viúvas. Era mais do que isso. O coração de Boaz estava certamente envolvido para com o coração de Noemi, ou melhor, de Ruth. E ele então, ele diz o verso 1 que ele vai para a porta da cidade. A porta da cidade,
para que a gente só tenha uma noção, era como se fosse um fórum hoje, onde ali se resolvem muitas questões da civil e outras coisas mais. Podemos dizer então que Boaz vai para o fórum da sua época, que era a porta da cidade. E sentado ali, quem passa? Aquele que tinha o primeiro direito de resgatar as terras de Elimeleque, a sua esposa, ou seja, Noemi, e a sua nora, Ruth. E Boaz, ao ver aquele homem passar, o texto não diz aqui o nome dele, chama, na verdade, esse primeiro resgatador de fulano. Boaz, ao avistá-lo, diz: fulano, eu vou parafrasear, tem uma prosa contigo, vamos conversar, senta aqui. E o verso 2 então diz que Boaz chama 10 homens anciãos, ou seja, 10 homens, possivelmente já com as cães aparecendo, os cabelinhos brancos, alguns talvez calvos, mas eram anciãos, chamam 10 homens e diz que eles pudessem também se assentar e que Boaz teria uma conversa com este fulano e queria que estes 10 anciãos fossem testemunhas. Então, a gente tenta procurar a parte histórica. O número 10 aqui não tem nenhum significado especial, a não ser, alguns dizem que era o quórum mínimo para que pudesse nesse fórum, na porta da cidade, se decidir coisas importantes. Mas não tem tanta relevância para a gente nesse sentido. Boaz, então, ele faz algo que eu acho que nós já fizemos, eu já fiz várias vezes, eu creio que você já fez. Você já chegou para alguém com 2 notícias, uma boa e outra ruim? E você fala assim: fulano, tem 2 notícias para te dar, uma boa e outra ruim, qual que você quer primeiro? Normalmente, qual que nós escolhemos? A ruim, né? Porque a gente escolhe a ruim, que depois a boa, a gente acredita que vai suplantar a notícia ruim. Só que Boaz, gente, nós temos que aprender com estes detalhes das Escrituras. Boaz é um homem muito sábio. Esse livro nos ensina algumas coisas, eu não mencionei, mas só um parêntese, eu fecho já já. No capítulo 3, quando na verdade Noemi aconselha Ruth ir até Boaz, onde ele estava dormindo, Noemi diz assim, vai depois que ele comer e beber e se alegrar quando ele for deitar. Às vezes a gente quer resolver negócio com as pessoas de barriga vazia. E, gente, né, a mulher às vezes quer comprar alguma coisa e quer conversar com o marido antes do almoço. Não dá certo, gente. Deixa ele encher a barriga, deixa ele já tomar o suco. E quando bater aquela madorna, nem seja o assunto. A gente aprende essa sabedoria aqui. Eu dando álibi para as mulheres aqui. Eu poderia citar outros exemplos, mas a mente falha, pecadora, cita logo este. Mas fecha o parênteses, voltemos. Boaz era um homem sábio. Ao invés dele começar com a notícia ruim e depois dar a notícia boa, ele inverte. Ele começa, aparentemente, com a notícia boa. Olha o que ele diz no verso 3. Disse ao resgatador, quem disse? Boaz. Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, e esse nosso irmão não significa o parentesco mesmo, irmão. Você pode entender como irmão aí, como do clã. Ou seja, de Elimeleque, do nosso clã, Noemi que tornou da terra dos Moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te e dizer-te, compra na presença destes que estão sentados aqui, e de meu povo. E queres resgatá-la? Resgata. Se não, declara-mo para que eu o saiba, pois outro não há, senão tu, que a resgate, e eu, depois de ti. Respondeu ele, eu resgatarei. Gente, imagine o coração de Boaz nesse momento. Ele começa com a notícia boa, e ele diz, olha,
tem aquele terreno lá, aquelas terras lá de Elimeleque. Está pronta para ser resgatada. Você está na frente, mostrando, lembrando o caráter deste homem. E ele diz, resgata tu. Se você não resgatar, eu estou na fila. Eu sou o segundo aqui, eu vou resgatar. E para resposta, o homem diz, eu resgatarei. Eu imagino o coração de Boaz vindo aqui, suando frio. Talvez, claro que é conjectura da minha parte, ele falando assim, a estratégia eu acho que não foi muito boa não, mas vamos agora para a notícia ruim. Boaz disse então, verso 5, só que tem uma coisa, no dia que você resgatar esta terra, ele diz no verso 5, você tomarás da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a Moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Eu imagino o primeiro resgatador dizendo, calma aí, Boaz, calma aí. Deixa eu ver se eu entendi. Eu sou o primeiro para resgatar as terras do nosso parente Elimeleque. Isso, é isso mesmo. Isso. Aí agora você está me dizendo, quando eu resgatar, eu até coloquei algumas, eu terei que no dia que tomar essa terra, tomar da mão de Noemi, ou seja, eu vou ter que cuidar daquela velha, porque Noemi não estava mais uma menina. Eu vou ter que tomar Ruth, calma aí, Ruth, você está dizendo que ela é moabita? Ela vem de um povo idólatra, é uma pagã, e uma pitada a mais na questão da Ruth, ela já é viúva, eu vou ter que tomar uma mulher viúva. E você está dizendo mais, que eu vou ter que suscitar o nome do esposo falecido. Ou seja, se eu tiver filho com a Ruth, eu não vou poder botar o meu nome, nem o meu sobrenome, eu vou ter que colocar o nome de Malom. Deixa eu ver se eu entendi. Você está dizendo então que as terras de Elimeleque que eu comprar, quando eu suscitar um herdeiro, esse herdeiro vai tomar a herança que eu estou comprando hoje? É isso mesmo? Aí vem o verso 6, então disse o resgatador, olha que saída boa, né? Como se diz, saída pela direita. Então disse o resgatador, para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Deu certo a sabedoria. Primeira notícia boa, depois a ruim. Agora não é pragmatismo não, tá, gente? Não passe a fazer dessa forma achando que vai dar certo não, tá? Não é pragmatismo isso. Então, Boaz, mais que depressa, verso 7 diz que era costume em Israel, quando havia resgates e permutas, para confirmar o negócio, tirava o calçado e dava ao parceiro, e assim se confirmava o negócio em Israel. Hoje em dia existem várias formas de fechar negócio, principalmente hoje é no papel. Antigamente a pessoa tirava a sandália, porque a sandália tinha aquela ideia, como lá em Josué 1:3, onde pisardes com a planta dos vossos pés, será sua a terra. Era nesse sentido. Então, o primeiro resgatador, ao tirar o sapato e dar para Boaz, significa, você pode pisar nessa terra que, na verdade, seria minha. Pode pisar com meus sapatos e tomar posse, então, desta terra. Assim que se fechavam as coisas em Israel. Verso 8 diz que disse o resgatador a Boaz, compra tu, e tirou o calçado. Diz então que Boaz chama os anciãos e todo o povo como testemunha do negócio, e diz, olha, eu estou comprando da mão de Noemi tudo o que pertence a Elimeleque, a Quilion e a Malom, que eram os dois filhos mortos também de Elimeleque. Verso 10 diz que ele toma por mulher a Ruth, moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos,
e da porta da sua cidade. E Boaz disse: vocês são testemunhas do negócio que a gente está fechando. E aí o povo faz aqui os votos para o casal. Na verdade, aqui estava fazendo para Boaz, mas o povo, então, podemos dizer, como num casamento, no final a gente diz que você seja feliz, que Deus te abençoe. O povo disse para Boaz dessa forma aqui: olha, todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas, o Senhor te faça essa mulher que entra na tua casa como Raquel e Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. Por que se referiram a Raquel e Lia? Porque eram as duas mulheres do patriarca Jacó, que veio dar o nome, os seus filhos, à nação de Israel, as tribos ali. Ou seja, em outras palavras, que você seja fértil, a sua mulher seja fértil, e que ambas possam, como edificaram estas mulheres, Raquel e Lia, a casa de Israel, Ruth possa edificar a sua casa. E você, Boaz, que você seja valorosamente em Efrata e faz-te um nome afamado em Belém. E por fim diz: seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Isso está lá em Gênesis capítulo 38, quando Tamar teve um filho de Judá, e depois vocês leiam lá o contexto, e aí destes filhos, na verdade, nasceram gêmeos, e Pérez vem a ser da linhagem do Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, podemos dizer assim: o povo estava quase que numa voz profética dizendo que a sua linhagem, Ruth e Boaz, possa vir o Messias. Eu estou relendo a narrativa porque eu quero fazer algumas aplicações aqui para a gente. E a primeira aplicação que eu tiro aqui é como a providência de Deus, ela orquestra tudo na vida deste casal, Boaz e de Ruth. Os 2 primeiros versos desse capítulo diz que Boaz foi para a porta da cidade. Não havia nenhuma garantia que o fulano passaria necessariamente naquele momento, naquele horário que Boaz estava ali assentado à porta. Não havia garantia nenhuma que o quórum mínimo estaria presente ali na porta da cidade. Os 10 anciãos. E como que o autor desta narrativa nos traz como tudo conspira para que Boaz pudesse ser o resgatador de Ruth. O que eu quero dizer para a gente, que assim como aconteceu com este homem, com esta mulher, eu creio que não é diferente conosco. A providência de Deus, em várias facetas da nossa vida, ela orquestra, ou seja, tudo coopera, como Paulo diz aos Romanos 8:28, para o nosso bem. Eu repito, nós não estamos abandonados à nossa sorte. Aquilo que às vezes nós tomamos como mal, como ruim, como amargo na nossa caminhada, Deus não está alheio, Deus não está indiferente. Deus está, na verdade, com a sua providência sobre nós, o seu povo. Mais especificamente, o que eu quero dizer com isso? Todos nós passamos situações das nossas vidas, às vezes felizes, às vezes estamos abatidos. Paulo diz isso na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Às vezes nós somos afligidos, às vezes passamos tempos maravilhosos. Seja qual for a circunstância, saiba de uma coisa: Deus está no controle destas situações. Ele é o Deus que providencia, que reserva, que separa, que prepara todas as coisas. Dias atrás eu estava conversando com uma pessoa no aconselhamento e eu dizia: eu jamais esperava ser pastor da Sexta Igreja. Eu me lembro quando o reverendo Charles me convidou para
permanecer aqui como auxiliar. Foi numa quinta-feira. Eu me lembro que ele me chamou, acabou o estudo, ele foi para o gabinete, e quando ele chamou, na minha cabeça, a primeira coisa que eu pensei, gente, o que eu fiz de besteira? E eu tentei, em fração de segundos, daqui para o corredor, para o gabinete, pensar, o que eu fiz de besteira essa semana para ele querer conversar comigo? E aí, quando ele fez o convite, eu pude ver a providência de Deus, porque eu estava orando, não para permanecer em si nessa igreja, que eu achava, aos meus olhos, impossível, e como Deus providenciou todas as coisas. Isso eu estou dizendo em um exemplo só. Eu creio no Deus da providência. Eu creio no Deus que controla e governa todas as coisas. Eu creio no Deus que inspirou o apóstolo Paulo para dizer que tudo coopera para nosso bem. Eu creio que até mesmo os nossos erros e os nossos equívocos, a providência de Deus está presente. Um exemplo dentro do texto é o próprio nascimento de Pérez, filho de Tamar e de Judá. Lá em Gênesis 38, eu não ia citar o texto, mas diz que Judá teve um filho chamado Er, que se casou com Tamar. Er faleceu. E Judá tinha um outro filho, e então esse se tornou o resgatador de Tamar, na lei do levirato. E ele tinha que trazer ali a herança do seu irmão. Só que o texto diz que ele fez algo abominável na presença de Deus, está lá. Ele, quando mantinha relações com Tamar, ele fazia algo para que não viesse um filho e pudesse ali suscitar o nome do seu irmão e a geração do seu irmão. Este homem também morreu. Aí Judá tinha mais um filho, só que esse era novo. E Judá falou para Tamar, volta para a sua casa de seu pai, volte viúva e fica viúva, porque quando este menino crescer, o terceiro filho, eu te darei para que ele suscite a herança do meu primeiro filho, e assim a gente continua. O menino cresceu, Judá não cumpriu a sua palavra, deu para outra mulher. E Tamar tomou conhecimento disso. Quando Judá esteve nas terras de Tamar, Tamar se fez de prostituta, colocou certamente aquela roupa do Oriente Médio, que tapava tudo, inclusive o rosto, e manteve relação com Judá. Tamar engravidou. E foram avisar a Judá, dizendo, a tua nora que está lá aguardando, está grávida. E Judá ficou, quem é esse que engravidou? Vamos matar essa mulher. E só que Tamar, sabiamente, pegou alguns utensílios, nessa noite que esteve com Judá, pegou alguns utensílios de Judá e guardou. Quando bateram na casa de Tamar, dizendo assim, a gente está vindo aqui porque você está grávida e a gente quer saber quem é um homem. E ela disse assim, o homem é esse aqui, dono desses pertences aqui. E quem era o dono dos pertences? Seu sogro. E dessa relação nascem então gêmeos, dentre eles Pérez. E Pérez está dentro da genealogia, devagar, vai, genealogia do Senhor Jesus Cristo. Uma coisa tão truncada, não é verdade? Uma coisa tão estranha. Na genealogia do Senhor Jesus Cristo, uma situação tão truncada assim. A mão de Deus estava lá. A providência de Deus estava presente. Lembre-se disso sempre. Nós não estamos largados à nossa própria sorte. Quem conduz a nossa vida é o nosso Deus, a sua providência. Outra lição que eu tiro aqui, dentro dos versos 3 a 6, é assim como Boaz, Jesus ele não se preocupou se estava colocando em risco a sua própria herança. Pelo contrário, ele nos incluiu na sua herança
a fim de participarmos dela. Boaz não estava preocupado em investir num campo e este campo não ser dele futuramente. Porque ninguém em sã consciência investe um dinheiro, seja ele alto ou não, em algo que daqui a alguns anos ele não vai ser dono. Você compraria um carro, vamos dizer, para qualquer uma pessoa, e você fala assim, está no meu nome, o carro é meu, então você pode andar. Só que daqui a 5 anos esse carro já não é mais teu. Esse carro vai ser da pessoa que você comprou para ela utilizar. Só tentar a gente entender um pouquinho melhor. Eu não sei nem se eu confundi mais ou clareei mais. Mas era isso. Só que Boaz, ele não se preocupou em investir nesse terreno de Elimeleque e na vida de Ruth. E quando nós olhamos, gente, o Senhor Jesus Cristo, Ele não teve medo de investir a sua vida santa, imaculada, sem rugas, santo, 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 na vida de pecadores como eu e você. Pelo contrário, Ele nos deu a graça de participarmos da sua herança. Olha o que o apóstolo Paulo diz aos Efésios, capítulo 1. Abra comigo. Efésios, capítulo 1. 2 versos, 11 e 18. Efésios, capítulo 1. Efésios capítulo 1, versos 11 e 18. Dá para a gente ler juntos? Vamos primeiro no 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Continua, mas vamos no verso 18. Iluminado os olhos do vosso coração, para saber de qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Jesus não teve nenhum receio de partilhar a sua herança como nosso resgatador conosco, pecadores, idólatras, inveterados. Mas Jesus compartilhou como nosso Boaz, o nosso Goel, o nosso resgatador, a sua herança. Eu digo mais, assim como Boaz, Jesus fez o que fez por amor à sua igreja, à sua noiva que somos nós. O que Boaz fez para com Ruth, ele fez por amor. Ele não fez por obrigação, porque se fosse por obrigação, ele nem procuraria o primeiro resgatador. Ele nem se envolveria com a questão de Noemi e de Ruth. Seria mais uma, depois de uma fome muito grande, como diz o livro dos Juízes, a mendigar. Mas por que Boaz fez o que fez? Foi para a porta da cidade, para o fórum da época. Por que ele fez tudo isso? Ele fez por amor. E por que Cristo, como nosso resgatador, nos salvou, sendo que nós éramos inimigos, sendo que nós estávamos de costas, sendo que nós éramos os ofensores, porque é muito mais fácil aquele que ofende procurar para pedir perdão. Agora é muito mais difícil aquele que é ofendido procurar. Nós somos assim. A gente espera que aquele que nos ofendeu nos procure. Mas Deus, mesmo sendo ofendido pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, Ele veio ao nosso encontro por amor, puramente por amor, porque Ele nos amou. Qual a outra lição que eu tiro aqui para a gente? Versos 7 a 9, era óbvio que o resgatador, para que pudesse resgatar as terras de Elimeleque, pudesse resgatar Ruth e Noemi, era lógico e necessário que ele deveria ter dinheiro, recursos. Porque ninguém tem como comprar algo sem dinheiro, a não ser Ike Batista, né, que fazia tudo que fazia aí, sem dinheiro nenhum,
e quando foram ver, todos que entraram numa furada. Mas o resgatador precisava de ter condições. E Boaz tinha condições para resgatar. A mesma coisa o nosso Senhor Jesus Cristo. Só que Jesus, pelas nossas vidas, Ele não paga com dinheiro. Ele paga com o quê? Com a sua vida. Ele paga com a sua própria vida para ser o nosso resgatador. Efésios, vamos voltar lá, por favor. Capítulo 1, verso 7. Vamos ver agora o que diz. Efésios 1, 7. Olha o que diz. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. O nosso resgatador, que não é Boaz, mas se chama Jesus Cristo, Ele não somente é dono de todas as coisas. Vamos só consertar um pouco mais, não consertar, melhorar essa colocação. Não somente é criador e dono de todas as coisas, mas quando foi para nos resgatar, Ele não deu a sua criação para a gente, para nos resgatar. Ele deu o seu sangue por nós. O nosso Goel, o nosso resgatador, deu a sua vida por nós. Quer ver mais uma lição que eu tiro aqui para a gente? Os 2 últimos versos que nós lemos hoje, fala de uma forma que nos diz algo, e eu coloquei dessa forma: a história de Ruth nos ensina que Deus mostra a sua graça na vida de qualquer pessoa, não importa quais sejam os seus antecedentes. É isso que eu vejo aqui. Boaz agiu com graça, com favor, para uma mulher que nada mais, nada menos, era um povo odiado por Deus. Porque quando o povo de Deus saiu do Egito, assim para tomar posse da terra prometida, o povo de Moabe foi um povo pedra no sapato do povo de Deus. Lembra de Balaão contratado? Contratado por quem para amaldiçoar o povo de Deus? Pelos moabitas. Como que esse resgatador usa de graça para com Ruth? Porque ele poderia muito bem olhar para a terra de Ruth, para a sua filiação e dizer assim: você de Moabe, eu resgatar uma moabita, eu quero que ela vá para o inferno. É a nossa pedra no sapato, são os nossos inimigos. Boaz não olha para a origem de Ruth. Ele olha com graça, com favor. E assim é o Senhor Jesus Cristo para conosco. Então, a história de Ruth nos ensina que Deus mostra sua graça na vida de qualquer pessoa, não importa quais sejam os seus antecedentes. Você pode ter sido um bom filho, obediente, cuida dos seus pais até hoje, mas diante de Deus, todos nós somos como imundos, e a nossa justiça como o trapo da imundícia. Você pode ter tido também um passado terrível, terrível, não importa os teus antecedentes. Cristo, que é o resgatador, Ele está pronto para usar de graça para com você. Esse é o nosso resgatador. Eu não tenho dúvidas que a história de Ruth, deste livro, entra como livro inspirado para nos ensinar e para nos relembrar estas coisas, que às vezes nós esquecemos, com as circunstâncias da vida, com o calor de situações que nós enfrentamos,
e a gente precisa relembrar. Por isso que o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, diz, em outras palavras, eu parafraseando a Paulo, ele diz, eu não me constranjo em ser repetitivo com vocês em determinados assuntos, porque ele sabia da importância, ele sabia de como a nossa mente facilmente ela se esquece dos benefícios de Deus para conosco. Por isso que Cristo ordenou a mesa dele, para que nós lembrássemos da sua morte, para que nós lembrássemos que ele foi o nosso resgatador, para nós lembrarmos que, por mais que o nosso passado possa ter sido sujo, o seu sangue nos lava e nos limpa de todo o pecado. E ele fez isso por amor, ele fez isso por graça. E ele nos faz co-herdeiros com ele. A sua herança é a nossa herança. Hoje pela manhã, no sepultamento do bisneto, na verdade não é neto, é bisneto da dona Raimunda, um menino de 12 anos, apesar de ter nascido, não nasceu especial, mas depois de 2 anos de idade, desenvolveu uma doença, e aí teve que ter cuidados especiais, mas eu estava dizendo um texto de Filipenses 3:21, quando o apóstolo Paulo diz que Deus transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Isso é participar da sua herança. Porque nós poderíamos viver eternamente com este corpo de humilhação, que sofremos depressão, dores, angústias, enfermidades e tudo o que nós vivemos. Mas nós temos uma viva esperança, como diz o apóstolo Pedro, de termos o nosso corpo igual ao corpo que Cristo está hoje vivo, assentado à destra do Pai, um corpo glorificado. Isso é participar da herança do Senhor. Isso é bênção. Isso nos faz chegar diante da mesa do Senhor e dizer, Senhor, obrigado pelo teu amor. Obrigado por me resgatar. Porque se não fosse o resgate do Senhor, eu estaria perdido. Eu estaria mais do que perdido. Eu continuaria morto nos meus delitos e pecados. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar? Eu queria que você orasse com um coração grato diante do Senhor agora. Porque nós temos um resgatador. Agradeça ao Senhor. Se você já foi resgatado, agradeça ao Senhor. Se você não se sente resgatado, o resgatador está aqui, pronto para te oferecer o resgate. Senhor, nós entendemos que Ruth é a figura da tua igreja. Que estava perdida, que vivia abandonada à sua própria sorte, mas que um dia apareceu um Goel, um resgatador, e se afeiçoou e amou incondicionalmente, e não descansou enquanto não resgatou esta mulher. Obrigado, Pai, porque teu filho não descansou enquanto não pagou o preço do resgate para nos resgatar. Obrigado porque a sua encarnação, assim como a lei daquela época
o resgatador tinha que ser um parente próximo. Obrigado porque seu filho se fez carne, se fez o segundo Adão, se fez próximo de nós para nos resgatar. Obrigado, Senhor. Só temos que te agradecer tão grande amor, tão grande graça, porque se o Senhor olhasse simplesmente para os nossos pecados e transgressões, seríamos como Ruth, uma idólatra inveterada. Mas obrigado porque, não obstante o nosso passado, teu amor nos alcançou. Teu sangue, a obra do Senhor, morte e ressurreição, nos trouxe o perdão dos pecados e nos trouxe vida. Louvado, engrandecido, exaltado, magnificado seja o teu nome, Senhor. Nos dê cada dia a graça para vivermos em conformidade com este amor, com esta graça, com este resgate. Nós te adoramos, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Vamos